a gente é promotor do Ministério Público Estadual, a gente tem recomendações em alguns estados, principalmente aqui no Nordeste, que tem essa tradição, de não uso da fogueira, né? Das pessoas não estarem. Até para evitar aglomeração, evitar também a própria fuligem ali, que pode causar um problema até complicador, caso a pessoa esteja com a Covid e não saiba que está, né? Tem esse lado também. E a gente vai saber agora, doutor Aldo Rodrigues, como é que está a situação aqui em Feira de Santana. Doutor Aldo, muito bom tê-lo aqui conosco. Um ótimo dia para o senhor. E de que forma que o Ministério Público tem acompanhado esta situação, esse caso específico, né? Essa situação das fogueiras, e há algum tipo de recomendação nesse sentido? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, demais ouvintes. Bom dia, Feira. Isso, com certeza haverá uma recomendação. Mas é preciso que fique bem claro qual é a forma desta recomendação que será encaminhada, inclusive ainda pela manhã, ao prefeito municipal. Nós já tínhamos uma linha de atuação, inclusive respaldado nos estudos, nas recomendações de nossas técnicas, que vinham sendo feitas e elaboradas pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Foi criado um grupo de trabalho e que já tinha uma recomendação da forma de atuação, da forma de recomendação dos membros do Ministério Público em relação às medidas sanitárias que devam ser tomadas pela municipalidade. Então, o que é que acontece? Nessa linha de orientação que vinha sendo dada, inclusive frise, que ela não é vinculativa aos membros do Ministério Público, eles são independentes de forma funcional, como garante a Constituição, nessa linha de orientação, já vem se dizendo que não cabe ao Ministério Público especificar qual medida deva ser tomada pelo município. Ou seja, não cabe ao Ministério Público dizer: prefeito, proíba a fogueira, prefeito, proíba a festa, prefeito, fecha as casas de fogos. Não cabe ao Ministério Público determinar qual medida venha a ser adotada. Cabe ao Ministério Público solicitar que sejam adotadas medidas devidamente fundamentadas e respaldadas nos estudos, nas situações que ele entender conveniente a partir do seu corpo técnico que enquadre qual medida ou quais medidas devam ser as mais adequadas em relação ao fato. Essa informação, esse seu questionamento é muito importante, porque no final da semana passada, no dia 19 de junho, o Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive, baixou uma recomendação nova, no dia 19, se não me engano, foi sexta-feira, dia 19, baixou uma recomendação dizendo dessa mesma forma, que não cabe aos membros do Ministério Público dizer quais as medidas devam ser adotadas. A gente precisa solicitar que sejam adotadas medidas, mas especificar não existe. Isso por uma razão muito simples. Não existe uma lei, não existe uma norma técnica, não existe nada que diga quais as medidas efetivamente devam ser tomadas. As situações locais, o caso concreto, a demanda, os estudos dos profissionais de infectologistas, sanitaristas, que vão determinar e vão dar ao prefeito municipal o respaldo necessário nas medidas que precisam ser tomadas. Bom, a recomendação que o Ministério Público deve encaminhar deve ser mais ou menos no sentido de evitar as aglomerações ou especificamente a própria fogueira, pelo gesto em si, aquilo que eu falava, né? A gente sabe que todo ano a gente tem uma poluição até natural pelo acendimento das fogueiras, que pode fazer com que as pessoas também que tenham quadros gripais ou algo do tipo, compliquem nesse sentido. Qual vai ser o teor dessa recomendação nesse sentido? Vai ser mais para evitar as aglomerações ou a questão da saúde mesmo, avaliar essa questão? Não, veja só, evitar uma aglomeração é um tipo de medida que precisa ser tomada. Proibir fogueira é um tipo de medida que precisa ser tomada. Proibir a venda de fogos é medida que precisa ser tomada. Que precisa, não me repito, que pode ser tomada. Tudo isso aí são medidas que podem ser tomadas pela municipalidade. Já tem sido comprovado, assim, um caso não comprovado cientificamente, mas os estudos no mundo levam a uma conclusão de que o isolamento social tem sido uma medida muito eficaz no combate ao Covid-19. Só que a recomendação que o Ministério Público precisa fazer, que o Ministério Público vai fazer, é que ele adote providências. Se o prefeito vai dizer que você não pode acender uma fogueira, se o prefeito vai dizer que você não pode se reunir com pessoas, se o prefeito vai dizer que ele não pode, que o município não pode vender fogos, é uma outra situação que não cabe ao promotor dizer qual medida vai ser adotada. Ou seja, repetindo, proibir acender fogueira, proibir vender fogueira na rua,
proibir vender fogos de artifício e tantas outras situações, cabe ao prefeito municipal analisar o caso concreto do município e dizer qual medida deve ser adotada. Essa é a situação que nós não temos competência, nós não somos estudiosos, nós não temos nenhuma base legal que diga ao prefeito, por exemplo, prefeito, proíba que se venda fogueira na cidade. Prefeito, proíba, por exemplo, que se proíba a venda de fogos de artifício. Não tem nenhuma lei, nenhuma norma que especifique essa situação. Então, por exemplo, o Ministério Público é fiscal da lei. Eu não posso agir com minha consciência e achar, por exemplo, que o combate ao Covid em Feira de Santana vai ser resolvido se ele proibir a venda de fogueiras, se ele proibir que se acenda uma fogueira na porta de sua casa. Isso é uma questão que o município vai avaliar, o seu corpo técnico vai avaliar e vai dizer a ele, da melhor forma possível, qual ou quais as medidas precisam ser efetivamente adotadas. Por falar em medidas, doutor Aldo, o Ministério Público tem acompanhado desde o começo, né, essa força-tarefa da Prefeitura no combate à Covid-19 aqui em Feira de Santana. Como é que tem avaliado esses últimos atos, por exemplo, a reabertura do comércio de forma flexibilizada, o aumento do número de casos também, né, ações por bairro? Como é que o Ministério Público tem avaliado o momento que a gente vive em relação tanto casos o número de casos registrados, como também ações tomadas no sentido de evitar a proliferação? Já era esperado. Feira conseguiu segurar por volta de aproximadamente entre 60 e 70 dias um número bem reduzido de infecções. Enquanto, já disse isso em muitas outras oportunidades, enquanto Salvador, região metropolitana, o sul do estado, Ilhéus e Itabuna, teve um aumento excessivo, Feira conseguiu segurar e nesse momento agora a Feira tem desenvolvido um boom de contaminação e isso tem levado à adoção de algumas medidas por parte do município. Dentro do Ministério Público nós temos passo a passo solicitado, dentro de um procedimento que foi aberto, todas as medidas, desde a questão do hospital de campanha, desde toda a situação de quais as medidas que tenham sido adotadas. Inclusive, na última situação em relação à flexibilização do comércio de Feira de Santana, o Ministério Público apenas, por ser a atribuição dele, solicitou ao município que encaminhasse as justificativas, ou seja, as motivações que efetivaram a adoção daquelas medidas. Ou seja, flexibilizar o comércio, endurecer ou recrudescer a situação do comércio, fechamento de bairros, pontos mais específicos de bairros, eu volto a bater na mesma tecla, é responsabilidade do município dizer qual medida vai ser tomada. O que a gente quer é apenas que diga, você tomou essa medida por quê? Porque o ato administrativo precisa dessa comprovação, senão ele é nulo. O ato administrativo de fechar, de mandar fechar, de flexibilizar, ele precisa ser nulo. E, notadamente, ele precisa ser baseado em critérios técnicos. Qual a técnica utilizada? Você se baseou em quê para se fazer isso? Essa é a grande razão de se solicitar dessa forma. Bom, a gente tem a ligação de um ouvinte aqui, se identificou, Ana? Não, né? Não passou o nome. Eu até pedi ao pessoal, quando ligar, passar o nome. Perguntando o seguinte, de que forma que o Ministério Público tem acompanhado a responsabilidade da Prefeitura quanto às ações. Por exemplo, a gente tem a flexibilização do comércio, por outro lado tem um aumento de número de casos. Já se avalia, de alguma forma, a relação entre uma coisa e outra, e caso isso aconteça e seja comprovada, a Prefeitura pode ser responsabilizada por isso, doutor? Não é a Prefeitura ser responsabilizada. O gestor não existe no mundo, as medidas são as mais diversas possíveis. Enquanto em alguns países e algumas cidades, e vamos falar de dentro do Brasil mesmo, Santa Catarina ela teve uma flexibilização, ou seja, algumas regras que foram tomadas de forma bem mais brandas do que situações aqui no Nordeste, por exemplo. Isso implica dizer que não há nada de comprovação de que efetivamente a medida de fechamento de comércio, a medida de abertura de comércio, flexibilização, lockdown, seja a medida efetiva em relação a isso. Me perdoe a sinceridade ao leitor que perguntou e a todas as pessoas, eu costumo ser muito franco no meu posicionamento e não transferir uma responsabilidade, mas também compartilhar uma responsabilidade desta situação ao fato de que a população precisa tomar as precauções necessárias em relação a isso. Eu vou falar, não foi por ouvir, eu vou falar porque eu presenciei e vi. Na sexta-feira eu precisei comparecer ao shopping apenas em uma das lojas para pegar uma compra que foi feita via internet. Uma compra de roupas de criança que foi feita de recém-nascido e foi feita pela internet.
você descer do veículo, entrar na loja, único e exclusivamente fazer isso, entrar numa loja para pegar uma mercadoria, inclusive tinha sido paga pela internet e sair. Não demorei 5 minutos. O shopping colocou uma câmera com um infravermelho de medir temperatura, você entra no shopping, você entra numa loja. Simplesmente saí assustado porque existiam pessoas passeando no shopping. Eu vi mães com crianças recém-nascidas no colo dentro do shopping, dentro da loja, e outras mães com dois, três filhos menores, crianças de 7, 8 anos, dentro da loja, passeando, os meninos correndo, pegando em tudo, como se nada estivesse acontecendo em relação ao momento que estamos vivendo. Feira de Santana, como eu disse anteriormente, segurou por quase 60 ou 70 dias. Não sei se, não estou aqui para avaliar se as medidas naquela época foram as mais adequadas ou não, mas é como se a população tivesse cansada deste isolamento, cansada destas regras que foram inicialmente impostas e começou a esmorecer, começou a relaxar no tocante às suas precauções individuais. Isso fez com que, inevitavelmente, os casos acontecessem, os casos aumentassem. Não só em feira. Daqui para frente, cidades pequenas, cidades com um potencial muito reduzido de saúde pública, também estão tendo casos excessivamente aumentados de Covid-19. Então, a população toma a precaução necessária ou não? O que a gente precisa entender, já ir ao lado da prefeitura, a prefeitura, pelo menos dentro de um procedimento que foi instaurado, tem encaminhado toda a documentação, todas as respostas necessárias para que se efetive uma fiscalização deste controle desses atos municipais. Seja informação que sai na imprensa, porque morreu uma pessoa dentro de um hospital de campanha, que ele vaza um vídeo dizendo que não tinha medicamento. O Ministério Público não precisou nem ninguém representar. O Ministério Público prontamente abriu uma notícia de fato para investigar até que ponto aquilo tem uma veracidade, aquilo ocorreu, aquilo não ocorreu. Então, ou seja, já foram tomadas providências, têm sido tomadas providências, agora não se precisa ficar divulgando tudo, mas o procedimento é público, lá no Ministério Público, qualquer pessoa pode ter acesso e verificar que constantemente são dotadas providências, requisitadas informações, requisitados documentos por parte do município para que ele esclareça as medidas, as ações tomadas, tudo nesse sentido em relação ao combate ao Covid. Doutor Aldo, para a gente encerrar, o senhor falou aí das pessoas realmente não tomando aquelas medidas necessárias, né? Passeando, inclusive, sem a necessidade para tal, saindo de casa sem a necessidade para tal. Vamos colocar aqui um exemplo mais extremo ainda. Uma pessoa que tenha o diagnóstico da Covid-19 e não respeite o isolamento social preconizado, não fique os 14 dias, enfim, o que for recomendado pelas autoridades e sobretudo pelos médicos, e quebre a quarentena antes de uma cura decretada. Essa pessoa pode ser responsabilizada e de que forma, doutor? Com certeza. Há uns dias atrás, aproximadamente 20 dias atrás, Anguera hoje faz parte da comarca de Feira de Santana e eu recebi uma ligação do prefeito que nós tínhamos em Anguera poucos casos notificados e comprovados da doença, mas havia uma intenção, uma ação deliberada de alguns positivados em desrespeitar as normas de isolamento social para evitar que aquela doença se proliferasse no município. Eu fui convidado para dar uma entrevista na rádio de lá, e que depois eu soube que, inclusive, foi muito, muito boa, no sentido de demonstrar à população. Por uma razão muito simples, Fernando. As pessoas não têm noção da gravidade do fato, inclusive podem responder criminalmente por duas figuras criminais. Vamos supor que essa pessoa não esteja sabendo que está contaminada, mas, por exemplo, o shopping, o município, como já existe essa norma, diga que você só pode transitar na rua de máscara. Isso é uma medida sanitária preventiva que foi imposta pelo município para que aquilo ali seja efetivado. No dia que foi determinado o fechamento do comércio, por exemplo, eu tive casos, eu vi casos, inclusive foi publicado na imprensa, de um dono de uma distribuidora de sapatos no Mochila, que abriu desrespeitando, e eu não sei nem se isso não foi encaminhado para a delegacia de polícia. Por que isso? Porque aquilo existe um crime no Código Penal, sendo o seguinte, infringir medida sanitária preventiva destinada a impedir a propagação de doenças. Então, se o prefeito determina que aquele comércio seja fechado e ele descumpre dolosamente, intencionalmente, como ele mesmo fez isso, ele vai fazer o quê? Ele pode responder a esse crime, que a pena é até 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai ser circunstanciado, vai se fazer um acordo de transação penal,
mas há uma consequência em relação a essa conduta de natureza criminal. De uma outra sorte, você tocou no assunto da pessoa que descumpre, porém, ela tendo conhecimento de que ela está contaminada. Existe uma figura do Código Penal, inclusive mais severa, que tem uma pena de até 4 anos de detenção. É daquela que a pessoa descumpre a medida, sabendo estar positivada, contaminada, com o risco de transmitir a doença para outrem. Esse crime, salvo engano, é artigo 131 do Código Penal, ele já tem uma pena de até 4 anos. Então, a pessoa que está nessa situação, ela pode ser presa. O que é que acontece? A gente já tem orientado, a Secretaria de Saúde já tem feito dessa forma, de que todos os contaminados, todos os positivados que precisam do aquecimento, eles são formalmente notificados de cumprir essa situação de isolamento social, de quarentena, estou dizendo daqueles que efetivamente que sejam os contaminados e a Prefeitura tem acesso. Porque hoje em dia a gente tem visto a realização de muitos exames na rede privada e o município já me relatou que tem tido dificuldades de ter contato com essas pessoas positivadas. Ou seja, o que está faltando, e aí não é culpa, não vou culpar o Estado, não vou dizer nada, o que está faltando é a questão policial de efetivamente cumprir uma norma penal, de efetivamente levar uma pessoa dessa à delegacia, até porque entre prender um traficante, entre prender um homicida, entre prender um estuprador, entre prender um ladrão, com a prática de um roubo, talvez exista uma prioridade de ações, porque o efetivo é pequeno, temos muitos contaminados, a situação efetivamente tem sido caótica em todo o sistema de uma forma geral. Doutor Aldo, a gente agradece a atenção conosco, a disponibilidade de falar conosco, deseja um ótimo dia para o senhor e sucesso, né, nos acompanhamentos do trabalho aí, de enfrentamento à Covid-19 aqui em Feira de Santana, que a gente passe por essa o quanto antes, que a gente vença essa batalha. Um abraço. Fernanda, muito obrigado. Um abraço. Conversamos então com o doutor Aldo Rodrigues, do Ministério